sensação de que o corpo está tremendo, como se fosse um trimelique. Sabe quando você põe uma gelatina em cima de um pires que fica assim? E o corpo, como se ele estivesse tremendo por dentro. E quando você põe a mão, como que a gente sabe se há um tremor de mão bilateral, né, que tem a ver com o processo? Você põe uma canetinha, você vai ver que a caneta faz assim. A gente percebe isso quando é bilateral e às vezes nem tem percepção, olhando a olho nu do tremor da pessoa, mas por dentro a pessoa tem essa sensação. Às vezes ligado à sensação de que vai desfalecer. Sabe a velha história do nossa, me parecia que iam faltar as pernas? E essa ideia tem a ver com a mesma descarga de cortisol, descarga de adrenalina que gera em todo o corpo na situação de estresse. E dá mesmo isso. Muita gente tem medo, né, dessa sensação, porque acha que vai desfalecer, mas na verdade não vai. É uma reação corporal a algo que seja ameaçador na realidade ou uma ameaça não real, aquilo relacionado aos nossos pensamentos. Tem gente que pode ter essa sensação pensando em algo que pode acontecer. Ela imaginou a possibilidade e ela já tem essa sensação. Então, isso é algo que é muito comum e às vezes isso está associado à palpitação. A gente sempre fala de batedeira, né, de coração acelerado ou de palpitação muito ligada a crises de pânico ou mesmo em crises de ansiedade, mas um estado agudo, né, numa situação de nervoso ali agudo, numa discussão, uma reação dessa corporal, a pessoa também pode apresentar e nunca mais apresentar ou só apresentar nessas situações, e isso pode gerar medo, mesmo que a pessoa não tenha um transtorno. Eu nem estou falando aqui de um transtorno de ansiedade diagnosticado, de estresse pós-traumático instalado, e mais nessas situações ele pode acontecer. Se você tem palpitação associada a esse sintoma, você pode fazer a técnica que a gente já ensinou aqui, que a gente não precisa repetir, porque tem vídeo aqui no canal que já falei sobre isso. Eu vou deixar abaixo desse vídeo, se você assistir gravado, um corte dessa live, um vídeo sobre como parar a palpitação rapidamente. Lá eu falei da técnica da água gelada e a outra ligada à respiração, que é a técnica do canudinho. A outra coisa, mesmo não associada à palpitação, estamos falando da sensação do corpo tremendo. Você pode usar, junto com técnica de respiração, um chá de lavanda. O chá de lavanda você pode utilizar como um calmante. E aí você usa ali as flores ressecadas, coloca ali em infusão para tomar. Como fazer isso? Coloca a água para ferver. Depois que a água ferveu, desliga o fogo, coloca as flores secas de lavanda, algumas pessoas chamam de alfazema, tampa, deixa ali a infusão por 5 minutos, depois coa e toma. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que adoram chá de lavanda. Tem uma que utiliza como se fosse o Rivotril dela, além do cheiro, né, gente, que é maravilhoso. E também pode utilizar o chá de cidreira. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, explicando um pouco mais, e eu convido você a assistir, porque agora eu tô citando opções, mas lá eu explico as funções, quem não deve tomar e por que tomar, né? Inclusive outras situações, como situações de espasmo. Mulheres grávidas não podem usar por causa de ser antiespasmódico, né? Então você toma. Chá de cidreira também é uma opção. Só que não usa chá de cidreira, gente. Tem gente que usa antes de dormir, não usa antes de dormir, porque ele pode ter ação diurética e a pessoa fica acordando e fazendo xixi de noite, não sabe por que tá acordando tanto. A outra, o chá de camomila, também tem um vídeo aqui no canal sobre o chá de camomila, que você pode usar tanto a camomila mesmo, vendida a granel, né? Lá tem as medidas bonitinha, e você pode usar o extrato da camomila. 500 miligramas do extrato de camomila, que a gente, para quem pode, não tem nenhum tipo de contraindicação, pode funcionar muito bem como estratégia calmante para quem precisa ali nessas situações que eu já descrevi para vocês. Um outro extrato que pode ser utilizado é o extrato que também a gente pode mandar fazer ou pode comprar pronto aí na farmácia, que é o extrato de passiflora, né?
do maracujá, que a gente encontra com muita frequência de 300 e de 600 miligramas. Pessoas muito sensíveis não usam de 600, podem usar o de 300, mas outras são muito nervosas, ideal usar doses maiores, que são os de 600 miligramas. Ele funciona muito como um tranquilizante mesmo, e é uma estratégia para essas situações agudas de nervoso. Não estou falando de transtorno aqui, estou falando de situações nervosas e que a pessoa fica ali muito ansiosa e com esses sintomas. E também tem a nossa boa e velha conhecida L-teanina, que muita gente ama, né? Eu particularmente gosto muito e prescrevo bastante. L-teanina ali 200, 250, 300 miligramas, né? É muito raro uma pessoa muito sensível a ela. Tem casos de pessoas que precisam usar só 100, mas muito difícil que 100 miligramas acalme a maioria das pessoas, né? Então de 200 a 250 pode ser utilizado como estratégia calmante. E quem não se sente bem com alguma substância, não usa outra. Tem gente que tem, por exemplo, sensação de hipotensão. Quem diz que chá não funciona para uns, mas funciona para outros. Status fitoterápico, tem gente que funciona tanto que a pessoa tem efeito colateral com chá, né? Fica muito sonolenta, se sente mal, com um certo mal-estar. Então, entenda aí o seu corpo, como que de fato ele funciona, para que você utilize aquilo que é melhor para você. E nunca utilizem esses tipos de estratégias, mesmo que naturais, junto com o remédio calmante que você usa, por exemplo, porque tem gente aqui que eu tenho certeza que usa algum tranquilizante já prescrito. Então, quando você vai associar qualquer estratégia fitoterápica, conversa aí com quem está prescrevendo. Às vezes não tem problema nenhum associar alguma coisa junto, mas em outros casos tem.